a oferta, por favor? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Ageu. Ageu. Olha que interessante. Talvez alguém vai falar assim, Ageu? Tem isso na Bíblia? É quase isso. Ageu, eu acho que o pastor entendeu errado, hein? Ageu não tem na Bíblia não, hein? Você sabe que tem Ageu na Bíblia? Diga amém. Oh, glória! Livro de Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8. Queridos, aonde fica Ageu? É no Novo Testamento, lá pertinho de Apocalipse? Falando sério, quem já leu Ageu? Quem nunca leu Ageu, diga amém. Vou te dar uma dica, Ageu são só 2 capítulos, hein, irmãos? É o segundo menor livro da Bíblia. Então, assim, para você que nunca leu um livro da Bíblia, vai por Ageu, ou pega Sofonias, é mais fácil ainda. Então, vai ser bem tranquilo para você. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E diz assim, Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o seu passado, subam ao monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar? Maravilhoso Deus, graças nós te damos pela tua palavra, por este profeta, Deus, que se levantou com uma importante exortação para abençoar aquele povo na reconstrução do templo, na reconstrução de Jerusalém. E hoje, Deus, nós estamos nesse propósito de reconstruir a nossa vida diante de Ti, Pai. Muitos estão aí no projeto de se aproximar de Ti, Deus, e que nessa noite, Deus, venha um fluir das Tuas águas, um fluir sobrenatural da Tua palavra e encher a cada um de nós de uma unção dobrada do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Uma dica que eu te dou e tema dessa noite, coloque Deus no centro e o restante se alinha sozinho. Coloque Deus no centro e o restante se alinha sozinho. Quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar, a vida entra em uma ordem e o propósito é restaurado. Esse é um texto básico que eu queria deixar para você nessa noite. Pela manhã nós estudamos sobre esse profeta Ageu, e o livro de Ageu, ele é bem curto, mas ele é direto, objetivo e abençoado, irmãos. Ele é como uma flecha, certeiro. O povo tinha voltado do exílio. Você deve lembrar, a gente está estudando isso pela manhã. A gente está estudando que Jerusalém foi perseguida pelos babilônicos, viveu no exílio 70 anos, tentaram reconstruir Jerusalém, mas não conseguiram. Até que Neemias se levantou diante de Deus e Deus começou a liberar ali as provisões de restauração para aquele tempo. Então, esse tempo aqui é o tempo do profeta Ageu falando pós-exílio, falando quando o povo já estava ali trabalhando na reconstrução de Jerusalém. Cerca de 50 mil pessoas, nós estudamos isso hoje pela manhã. E aí o povo tinha voltado do exílio, estava reconstruindo as suas casas, reorganizando a sua vida, sabe, a sua vida profissional. Eles estavam reconstruindo isso, reorganizando. Imagina você chegar numa terra, queridos, numa terra devastada, destruída, toda em ruínas. Era assim que o povo estava chegando em Jerusalém. Tudo abandonado e tudo quebrado. E eu digo para você, dá mais trabalho reconstruir algo do que construir do zero. Você sabia disso? Hoje nós tivemos os meninos aí tirando entulho. Irmãos, suaram tirando entulho ali, pegando aquelas pedras, né, jogando no caminhão. Foi um trabalho muito grande. Seria mais fácil chegar ali e só construir, só fazer ali, né, o concreto e está tudo ótimo. Então, reconstruir dá mais trabalho do que construir algo novo, do zero. Quer ver um outro exemplo sobre reconstruir? Você pega um carro zero. Irmãos, que maravilha.
bicho não dá problema nenhum, funciona tudo, 1000 maravilhas. Pega um carro usado, 2010, é luta, irmão, é só pela fé, é dia após dia só no mecânico, é mais certo do mecânico do que em outro lugar. Esse é o desafio de quê? De reconstruir, porque sempre dá um probleminha. E o povo estava num lugar assim, abandonado, tentando retomar o ritmo, sabe, da sua vida profissional, da sua vida familiar, mas havia ali alguns problemas que são silenciosos. Um dos problemas principais é que o templo, a casa de Deus, estava com a obra parada. Eles já tinham começado a reconstruir o templo, só que por algumas adversidades, eles abandonaram a obra. Eles esqueceram a reconstrução do templo e a obra do templo ficou parada aí cerca de 15 anos. Eles não tinham deixado, olha só como é que isso é interessante, eles não tinham deixado Deus completamente, só tinham deixado Deus para depois. E é aqui que a mensagem se torna mais atual. Não é sobre negar a Deus, não é sobre deslocar Deus, não é sobre dizer que Deus não existe, não é sobre abandonar a Deus de forma alguma, é sobre esfriar algumas prioridades, esquecer algumas prioridades, é colocar outras coisas à frente, e eles estavam fazendo isso nas coisas de Deus. E aí o profeta Ageu se levanta exortando essas pessoas, exortando o povo. Ageu se levanta com uma pergunta que ecoa até hoje, irmãos, nos nossos dias. Vocês estão vivendo para quem? Pergunto a você. Você está vivendo para quem? Silêncio da morte. Tem alguém que diga assim: a mãe, estou vivendo para os meus filhos. Tá certo? Tá certo. Tá bom. Alguém que diga assim, a mulher, né, casada, estou vivendo para o meu amor. Talvez o homem diga assim, estou vivendo para essa coisa linda que Deus me deu, né? Amém, irmãos? Olha que lindo. O quê? Aí ele riu, é claro que ele riu, né? Pô, é uma figura, né? A grande questão da nossa geração, irmãos, não é a falta de trabalho, nem a falta da família, nem a falta da igreja. Igreja tem em todo lugar. Você deve ter passado por umas 15, só até chegar aqui, né? É a falta de prioridades. Isso é importante. Quem é a prioridade da sua vida? Você começa a pensar sobre isso. Hoje nós vamos entender o que acontece quando Deus sai do centro e o que acontece quando Ele volta para o seu lugar correto. Eu quero te mostrar isso na palavra de Deus, porque eu não quero falar de você do que eu acho. Eu não quero dizer para você sobre o que eu penso, né? Não quero te falar sobre isso. Quero te falar sobre o que a Bíblia ensina sobre isso. E o profeta, como eu disse, profeta Ageu, irmãos, ele é assertivo. Ele não tem meio termo, ele vai direto no assunto. E aí vamos colocar assim, o primeiro ponto aqui que eu queria chamar a sua atenção nessa noite. Quando Deus não está em primeiro lugar, a vida fica desalinhada. As coisas começam a sair do controle. Ageu, capítulo 1, versículo 4. Se você puder, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Ageu, tá? Porque a gente vai navegar por alguns versículos. E no versículo 4 de Ageu, capítulo 1, vai dizer assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O povo tinha tempo para si, mas não tinha tempo para Deus. Eles tinham energia para construir a própria casa, mas não tinham energia para reconstruir o altar de Deus. E o resultado foi ali em Ageu, capítulo 1, versículo 6. E a palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 6, 2 versículos depois: semeiam muito e... Vamos de novo. Vocês semearam muito e colheram pouco.
Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Ou seja, não existe prosperidade, não existe bênção. Querido, isso aqui não é uma maldição, isso é só uma análise de cenário, é só isso. Quando a gente está analisando uma vida financeira, eu gosto muito de falar de vida financeira. Por quê? Porque é um problema que todo adulto passa. Talvez você seja viúva, falar de casamento não vai dar certo. Você, já está bem, assim, tranquilo. Então você para analisar, vida financeira não, todos nós passamos por desafio, amém, irmãos? Não é verdade que todos nós enfrentamos desafios? Aí para analisar, você tem uma série de recursos, você trabalha, se esforça, rala, mas você não vê o resultado do seu trabalho, do seu esforço. E era isso que ele estava falando aqui, porque as pessoas estavam se dedicando muito pela sua vida, correndo atrás do vento. Salomão fala isso, irmãos, correndo atrás do vento, fazendo vários sacrifícios. E a própria palavra de Deus nos ensina que ele dá aos seus, aqueles que ele o ama, ele dá enquanto dormem. Então é uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso. Se Deus estiver mesmo no centro de todas as coisas, ele vai nos abençoar, amém, irmãos? Ele vai nos abençoar. Se Deus estiver sendo colocado ali no centro, ele vai nos abençoar. E talvez você pense assim, pastor, mas ele está no centro da minha vida e eu estou passando por dificuldades. E agora? Querido, você pode ter certeza que ele vai te sustentar. Porque ele sustentou o povo no deserto, 40 anos no deserto, uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas que não tinham iFood, não tinham sacolão, eles não cultivavam no deserto, e, irmãos, todo dia descia maná dos céus para eles. E o povo falava assim, mas está de brincadeira, já estou cansado de pão, não quero mais pão na minha vida, eu queria uma carnezinha, eu queria comer, sabe, uma picanha, sem afrontas políticas, eu citei esse exemplo que é o mais caro. Eu queria comer uma picanha. Aí Deus vai lá e fala assim, não, tá bom, caiu o que do céu? Irmãos, codornizes fresquinha, já sai quentinha do forno, brincadeira. Tu vê como é que Deus providencia as coisas para o seu povo? Como é que Deus age em relação ao seu povo? Então eu digo para você, Deus sustenta no deserto. Deus sustenta quando você está passando por alguns desafios, ou como dizem, no vale. Sabe aquele vale? Entra naquele vale, parece que dá voltas, Perceba que o que o profeta está dizendo aqui no versículo 6, vocês semeiam muito e colhem pouco, comem demais, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupas, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada, ou seja, os recursos vão embora. Isso tudo acontece, e não era por ausência de esforço, irmãos, não era porque o povo era preguiçoso, porque o povo não queria trabalhar, não era por isso, era porque a prioridade não era correta. E eu digo para você, quando Deus é prioridade na sua vida, todas as outras coisas são realizadas. Todas as outras coisas são realizadas. E a vida espiritual, irmãos, ela não pode ser negligenciada. Não dá para você achar que assim, não, tá tudo bem. Eu gosto de brincar sobre isso, Eu gosto de dizer sobre isso. Quando alguém me fala um problema, eu digo assim, eu entendo. Alguém diz para mim assim, eu não pude estar no culto porque choveu. E em outras épocas diz assim, eu não pude estar nos cultos porque fez um sol. Eu não pude estar no culto por causa disso, aquilo, outro. Irmãos, eu entendo isso. Porque eu sei que lutas acontecem, desafios acontecem. Amém, irmãos? Então eu entendo. Sabe por que eu entendo? Porque eu sou tão limitado quanto você. Agora pensa comigo.
Será que Deus entende? Pensa. Porque para Deus não há impossíveis. Tudo é possível para Deus. Será que Ele entende que você está com dificuldade? Ou que você está impossibilitado de fazer alguma coisa para Ele? Digo para você que não. Ele não vai entender. Ele vai dizer para você assim: esforça-te, que eu te ajudarei. Ele vai dizer assim, como ele disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu não falei que era para atravessar o rio? Diga ao povo para atravessar. Mas, Senhor, tem um grande mar na nossa frente. Deixa comigo. Eu vou abrir o mar. E eu creio nesse Deus que abre o mar. Eu creio nesse Deus que traz à existência aquilo que não existe. Eu creio no Deus de milagres. Eu creio no Deus que organiza a nossa vida. Eu creio num Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Eu creio num Deus como esse. Eu creio nesse Deus. Por isso que eu digo para você, irmãos, eu entendo a sua dor, mas eu digo para você, Deus é a resposta. Deus é a resposta da sua vida. E você precisa acreditar nisso. A gente está trabalhando para trazer esses projetos sociais para dizer assim para as pessoas: a gente não é somente a parte espiritual, não, como se fosse pouca coisa. Não, não é não, irmãos. Mas a gente quer cuidar de você de todas as áreas. A gente quer cuidar da sua família para que você seja bem sucedido na sua família. Porque eu sei, irmãos, quanto uma crise financeira traz divórcio para dentro de casa. Eu sei quanto uma crise conjugal se estabelece porque a família está ali numa situação delicada financeiramente. Eu sei que isso acontece. Então isso é importante. Eu sei quando uma família se abala quando um membro está doente. Eu sei como isso acontece. Então a gente está aqui também para ajudar nisso. Ajudar como? Bancando? Irmãos, a gente não tem recurso para isso tudo não. Mas Deus é o recurso ilimitado. E eu digo para você, há poder na oração. E você precisa acreditar nisso, porque eu vou encher a sua cabeça dizendo isso. Há poder na oração. Há poder na oração. Há poder na oração. E ore, 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 até que Deus dê a sentença para a sua vida. Insista, persista, clame, busque a Deus. Porque esse foi o ensinamento de Jesus, irmãos. Isso não foi um ensinamento de qualquer homem, isso não foi um ensinamento de qualquer pessoa. Jesus disse em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a prioridade para as nossas vidas. Até antecipei o esboço aqui, mas tudo bem. Deus perdoa. Há pessoas, irmãos, trabalhando muito, correndo muito, fazendo muito, mas nada prospera de verdade. Por quê? Por que isso acontece? É Deus punindo? Não, irmão. É Deus despertando. Porque Deus não aceita ser acessório na sua vida. Sabe o que é acessório, irmãos? Eu tenho 2 sapatos, como esse aqui. Esse aqui eu comprei na de Santini. E o outro sapato que eu mais uso, eu comprei no bazar da igreja. Olha que loucura. E é o que eu mais uso. E é o que é mais confortável. Mas esse aqui de vez em quando eu uso, quando a roupa é social direto, né? Aí, eu tenho 2 sapatos. Tu vê, um está rejeitado lá em casa. Eu estou aqui com o outro. Deus não gosta de ser tratado assim. Hoje Deus é minha prioridade. Amanhã? Não, amanhã não. Amanhã eu estou bem. Amanhã eu estou bem, estou tranquilo. Estou beijando na boca do meu marido, da minha esposa e tal. Então está tudo bem, está tudo ótimo. Não preciso mais de Deus. Irmãos, Deus não vai aceitar não. Amém? Quando Deus é secundário, a vida vira uma bolsa furada. Aí, meu irmão, é muito problema. Na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar, na vida social, na vida que você quiser. Aí aquele cunhado chato que todo mundo tem, eu não, graças a Deus. Mas o cunhado chato que todo mundo tem, aí aquela mala, né, se intensifica. Fala que vai passar uns dias na sua casa. Ou então vai todo domingo, na hora do culto, para te visitar.
Isso só pode ser seta do inimigo. Só pode ser, cara. Só pode ser. Porque cunhado não é bem-vindo, né? É igual o pessoal fala muito mal da sogra, mas sogra, graças a Deus, é muito boa, né? O pessoal fala também. Sabe, são coisas que tentam atrapalhar a nossa caminhada espiritual. São coisas que tentam ser como uma cortina de fumaça. E a gente, não, fulano gosta de mim, fulano gosta de mim. Sabe, a gente precisa vigiar muito a aliança que nós temos espiritual com Deus. Eu queria muito tratar isso aqui na igreja nesse momento. Porque nem sempre as pessoas têm o mesmo compromisso com Deus. Amém? Por exemplo, quem é crente de verdade, a gente pode chamar até de cristão, porque crente até o diabo é. Quem é cristão de verdade, irmãos, pode ter certeza, não vai visitar ninguém no domingo, a não ser que seja em prol de uma assistência familiar. Quem é cristão de verdade, está o que no domingo? Está na igreja, irmão. Está na igreja, não tem tempo de perder tempo. E olha, estou falando até do católico em si também. Estaria na igreja lá, orando, pedindo Deus para abençoar, mas não. Fala de Deus, mas todo domingo está na casa do crente. Não, tem alguma coisa de errado. Não é só para filar a boia não, irmão. É para atrapalhar ali o negócio. Eu não quero, e vou ser bem sincero com você, eu não quero que você seja um crente antissocial. Não quero. Eu quero que você crie limites na sua vida espiritual. Crie patamares na sua vida espiritual dizendo o seguinte: alguém sabe que você é cristão? Quem pode dizer amém? Sua família sabe que você é cristão? Diga amém. Seus vizinhos sabem que você é cristão? Diga amém. Seus amigos sabem que você é cristão? Diga amém. Então eles jamais irão no momento que você vai cultuar a Deus. Jamais irão. Sabe por quê? Porque eles não querem atrapalhar a sua intimidade com Deus. Ele vai falar assim: olha, eu sei que você está na hora do culto, né? Falta pouco para você ir para a igreja. A gente vai sair agora. Domingo que vem a gente volta para filar mais um almoço. Tem como fazer um bobó de camarão? Olha que benção. A pessoa vai respeitar a sua aliança com Deus. E eu digo para você, a pessoa que fala palavrão no mundo afora aí, né? Esses que são escravizados pela palavra torpe, na sua frente vão refrear a língua. Sabe por quê? Porque você é crente. Não é verdade? Tem que ser. Tem que ser, irmãos. Digo para você, tem que ser assim. Olha, por favor, né, dá uma segurada aí. Né? Às vezes escapa. Acontece, irmãos. Às vezes acontece. Mas a pessoa vai ter o quê? Reverência e temor. Porque você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa iluminada por Deus. Amém, irmãos? Agora, o que não pode acontecer é você fazer parte da rodinha, né? Das piadinhas, do negocinho. Quem é o protagonista das piadas de duplo sentido? O crente. Aí, irmão, aí é brabo. Aí é difícil. Aí está perdendo identidade espiritual muito grande. Piadinha de duplo sentido, irmãos, é brecha que a gente não pode abrir, não pode aceitar. Estava conversando com o pastor Flávio, meu pai deve lembrar disso. E aí, bacana, a forma que as pessoas tiravam ele da conversa era como? Quando vinham falando piadas obscenas. Aí ele falou: gente, deixa eu ir lá que eu tenho que trabalhar. Fez uma vez. Gente, deixa eu ir lá que eu tenho que trabalhar. Fez um outro dia, pela segunda vez. Na terceira já perceberam. E aí repreenderam fulano dizendo assim: cara, para de falar essas coisas. Você não está vendo que toda vez que você fala, o pastor Flávio levanta e vai embora? Acabou. Irmãos, as pessoas têm que ter reverência pela aliança que você tem com Deus. Amém? Senão tua casa vira um prostíbulo depois. Vira uma zona. Vira uma bagunça. É o pessoal acendendo cigarro na tua casa. É o pessoal, tem isqueiro lá, tem... Como é que é o nome daquele negócio? Cinzeiro. Tua casa tem cinzeiro? Não deveria nem ter, irmão. Porque se tiver cinzeiro, vai ter um fumante para botar o negocinho lá e acender o cigarro. Não dá, irmão. São portas que você abre. São portas que você deixa ali aberto para a sua vida. Não pode. Aí senão daqui a pouco, pode isso, pode aquilo, pode aquilo. Quando você vê, já não reconhece mais a tua casa como uma casa de crente. Vão reconhecer uma casa de quê? Casa de baderna, de bagunça. A pior casa da vizinhança é a do crente.
Aquele crente ali. Meu Deus do céu. Está errado, irmãos. Então são coisas que a gente precisa vigiar por causa do quê? Do nosso testemunho, irmãos. Amém? Era isso que Ageu estava aqui combatendo também, irmãos. Sabe, o povo tinha uma casa luxuosa. Você sabe o que é uma casa luxuosa, irmãos? Pensa comigo aí, quem é construtor. Casa luxuosa é aquela que excede os padrões normais. Ou seja, é você e tua mulher e tem 30 quartos. É uma mansão. Tu imagina isso para limpar? Daniela, quando me manda lavar o quintal, eu já sofro. E o quintal é pequeno. Olha a luta. Então, uma casa luxuosa, sabe? Elas estavam ali esbanjando. Eles estavam ali curtindo demais, injetando dinheiro, o quê? Eu tenho uma casa melhor na rua. Você já deve ter visto um vídeo desse, né? Ah, minha casa é a melhor na rua. Né? A mais luxuosa, piso, né? Porcelanato, né? Alguma coisa de boa, né? É o melhor que tem? Não sei, nem sei se tem. Não, meu carro. Ó, tu chega na minha casa e tu fala. Como é o nome daquela inteligência artificial? Como é que é? Alexa, liga a luz. Alexa, pode desligar a luz. Alexa, não esquece de me acordar amanhã às 8 horas da manhã. E me fale a minha agenda do dia. Irmãos, era assim que era aqui naquela época. Alexa já estava naquele tempo lá. Olha que loucura. Sabe, o melhor sistema de segurança era esse. E o templo estava em ruínas, irmãos. Talvez a gente está falando aqui de templo, de estrutura, porque naquela época era isso. Mas pensa assim, a identidade espiritual da pessoa estava em ruínas. Sabe aquele crente que não vai no culto? Sabe aquele crente que falta na ceia? Sabe aquele crente que está chovendo, não vai na igreja? Está fazendo sol, não vai na igreja? Ventou um pouquinho, não vai na igreja? Sabe aquele crente que mal sabe o endereço da igreja? Não sabe a programação de culto da igreja? Sabe aquele crente que nem sabe o nome do pastor da igreja que ela frequenta? Irmãos, era mais ou menos assim que estava a caminhada. Mas Deus em primeiro lugar. Não, mas Deus aqui, ó, Ele está em primeiro lugar. Está nada, irmão. A Bíblia diz que pelos frutos, se conhece pelos frutos, se conhece pelo testemunho. Se alguém chegar do seu lado e falar 10 palavrões, tu acha que vai ser crente? Não, porque a primeira coisa que Deus tem que trabalhar é na língua. Se alguém chegar e tiver um comportamento duvidoso ali do seu lado, tu acha que vai ser crente? Não vai dar, irmão, porque é pelos frutos. Aí a palavra de Deus diz assim: considerem o seu passado. É uma chamada, irmãos, a uma autoavaliação. Ageu exorta, Ageu repreende 2 vezes o povo falando sobre isso. Considere o seu passado. Isso significa o seguinte: pare e pense. Pare e pense. Quem você era antes de conhecer a Jesus e quem você é agora, depois de conhecer Jesus. Tem mudança da água para o vinho? Tem? Glória a Deus. Não tem? Irmãos, retrabalha isso então. Precisamos reconstruir essa aliança. Precisamos reorganizar essa situação. Precisamos de uma intervenção. Essa é uma convocação espiritual à reflexão. E como eu disse, Jesus mesmo fez isso e ensinou esse princípio de prioridade. Sabe? Não é como aquela coisa chata de hoje em dia, que tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Não, não. Não vou falar sobre isso, não. Mas olha aí em Mateus capítulo 6, no versículo 33, aonde Jesus está dizendo assim, ó: busquem isso, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É você buscar Deus em primeiro lugar. Deus, me ajuda a tomar essa decisão. Deus, eu tomei uma decisão, fiz besteira, me ajuda agora a corrigir, mas essa besteira eu não faço mais não. A Bíblia é clara quando diz, Deus é primeiro. Perguntaram para Jesus: mestre, quais são os resumos, dá um resumo aí dos mandamentos.
Deus resumiu todos os 10 mandamentos, leis e tudo, a 2 únicas sentenças. Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Tem muita gente que ama as coisas do que até as pessoas. Segundo grande mandamento é amar o próximo. Deveria ser amar até mais do que você, mas tudo bem. Amar o próximo como a si mesmo. Mas aqui surge uma pergunta que muitos fazem. Existe na Bíblia uma hierarquia? Deus, a família, o trabalho e a igreja? Existe na Bíblia essa estrutura? Porque eu já ouvi muito isso. Nossa, eu tenho escutado muito isso e graças ao algoritmo do celular, isso vem toda hora no TikTok, no Instagram, no Facebook. Eu não sei se você já percebeu, mas eu vou falar para você aqui, né, da parte tecnológica. Você conversa do lado do seu celular. Fala qualquer assunto aleatório. Poxa, estava a fim de aprender um curso de culinária. Estou querendo me exercer nessa atividade. Você vai ver anúncios no seu celular sobre cursos de culinária. Já percebeu isso? O seu celular desligado, ligado assim, hibernando, ele escuta e registra tudo o que você fala e ele te dá inputs de anúncio. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu pintei meu cabelo de ruivo, era a Adriana, minha irmã. Aí eu pintei meu cabelo de ruivo e tal, a tinta vai ficar muito linda, que não sei o quê. Aí ela falou, Adriano, depois começou a vir anúncios de tinta, de ruivo e tal, e aquilo outro. Eu falei, porque o seu celular escuta. Queridos, o seu celular, ele escuta mais do que o seu marido, do que o seu filho, do que a sua esposa. Ele escuta muito mais. E olha, ele vem entregando para você de bandeja. Tu vê, daqui a pouco vai ter algum celular aqui que vai despertar o quê? Shopee. Ele vai lembrar você que você tem que comprar alguma coisa na Shopee. Mãe, bota para vibrar. Ah, tá. Foi só para garantir. Foi só para garantir. A Bíblia não apresenta essa frase literalmente organizada dessa maneira. Ela não traz um versículo dizendo esta ordem, né? Mas o que ela apresenta são princípios. Por exemplo, Deus deve ser o primeiro. Êxodo capítulo 20, versículo 3. A família deve ser cuidada. A sua família deve ser cuidada. Você tem que gastar tempo com a sua família. Você tem que gastar tempo dando atenção aos seus filhos. Porque se você não der, o bandido vai dar. O humilhante vai dar. O amigo mal intencionado vai dar. Sabe? Então você tem que gastar tempo com os seus filhos. Você precisa gastar tempo com o marido. Eu não vou nem falar por quê. Ou com a esposa. Porque também deve dar atenção à sua família. O trabalho deve ser feito como para o Senhor. Ninguém sabe disso, mas vamos lá então ver. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Consegue abrir aí para mim? Colossenses capítulo 3, versículo 23. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tudo o que fizerem, façam de todo como para o e não para as pessoas. O seu trabalho, ele tem que ser para Deus. Então você tem que fazer o seu melhor. Sabe aquele profissional meia boca? Sabe aquele pedreiro que engatilha as obras? Não é o caso aqui da nossa igreja não, graças a Deus. Mas sabe aquele pedreiro que engatilha as obras e fala assim, eu vou embora depois e que se lasque. Não. Quem for pegar esse... Sabe aquele pedreiro que faz o contrapiso e fala assim, quem for colocar o piso que se vire? Sabe aquele pedreiro que faz o emboço e fala assim, pintura tira, sabe? Não. Você precisa fazer o seu melhor. Porque quando você faz o seu melhor, você está engrandecendo o nome de Deus. Vai ser como José, vai ser como José, que ganhou mais, responsabilidade, porque era um excelente profissional, era um bom profissional. Então,
você na sua área, seja professora, seja da saúde, seja da segurança, seja da administração, seja do que for, seja da dona do lar, que não é remunerado, mas dá muito trabalho, né? Seja você o que for, faça o seu melhor como se fosse para Deus. Ó Deus, está aqui, ó. Está aqui o meu melhor. A Bíblia também fala sobre a comunhão na igreja, que é indispensável. E hoje a gente estava conversando quanto a isso, nessa turma de novos membros, e eu disse algumas pessoas disseram assim, a pessoa quando falta, ela faz falta. As pessoas sentem quando o outro está ausente. Então, quando você não vem, ou uma pessoa não vem, o outro sente a falta. Como é que está fulano? Será que aconteceu alguma coisa? Aí eu pedi, né, gentilmente, olha que a gente não tem nem uma grande expressão de membros, mas eu pedi, quando você estiver passando por algum problema, né, e não for vir à igreja, manda uma mensagem. Fala assim, pastor, não vai dar para eu ir não, por causa disso, ora por mim, né, essa situação, porque eu vou saber que você não vai poder vir, por algum motivo a gente ora nesse sentido. Senhor, pastor, eu estou com uma crise financeira aí, está enroladinho, o dízimo vai pipocar esse mês, hein? Segura as pontas aí, hein? Não, a gente vai orando para Deus caminhar nesse propósito. Mas é por quê? Porque você faz falta, irmão. E como aí a nossa igreja é pequena, a ausência de uma pessoa sofre todo o corpo. Amém? Ih, eu já vi que não, já vi que você não se importa. Irmãos, somos uma família. E eu digo para você, se um irmão meu morre, eu sofro. Se um irmão meu está doente, eu sofro. Se minha mãe e meu pai estão enfrentando um desafio, uma enfermidade, seja lá o que for, eu vou sofrer junto. Porque é minha família. E eu não estou falando para você só de laços sanguíneos não, irmãos. Porque a gente aqui tem até um certo laço sanguíneo. Porque Jesus verteu o seu sangue na cruz por cada um de nós, amém? Então existe um laço sanguíneo entre a gente também. Porque Cristo morreu por cada um de nós. Mas eu digo para você, eu sinto falta de você. Quando você não vem aqui, sinto mais ainda quando você não fala nada. Quando você, né, não me avisa. Ou quando você é recorrente. Queridos, não seja recorrente, sabe por quê? Porque isso vai trazer um problema espiritual para a sua vida. E você tem que acreditar nisso. Vai trazer um problema espiritual para a sua vida. E depois a gente vai ter que ter, trabalho e retrabalho para reconstruir algo que está quebrado. Então a famosa frase, voltando aqui ao texto, a famosa frase, Deus em primeiro lugar. Quem já ouviu essa frase? Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho e por último, a igreja. Quem já ouviu, diga amém. É sério que vocês não ouviram isso, irmão? Pega meu celular aí. Celular, começa a mandar mensagem amanhã para todos os membros sobre essa frase. Eu vou mandar uma série de vídeos para você amanhã sobre essa frase. Ele está aqui do meu lado. Anota aí o algoritmo. Vou mandar para você uma série de pregadores falando Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho e depois a igreja. Mas eu digo para você, isso não é uma citação bíblica direta. Ela surgiu em ambientes cristãos e eu fiz uma pesquisa sobre isso, depois eu vou trazer para você no WhatsApp, né? Ambientes cristãos contemporâneos como uma tentativa didática de organizar prioridades. Só que nós precisamos lembrar quem é a igreja. Lembre-se, quem é a igreja? Você sabe quem é a igreja? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Então, o cabeça da igreja está em último lugar, na hierarquia que nós fazemos. Você entendeu isso? A gente está rotulando como se Deus e Jesus fossem separados. Você esquece isso, porque isso é uma heresia. Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um na Trindade. Os três são um. Então não tem como Deus ficar em primeiro lugar, Jesus no meio e o Espírito Santo por último. Isso é uma heresia, porque os três são a mesma coisa. Então quando dizem que primeiro Deus e por último a igreja, estão errados, irmãos. Porque a igreja é a obra de Deus.
A igreja foi instituída por Deus. Então, quando falam isso, não querem o seu bem espiritual, irmãos. Não querem. E eu digo para você, ainda além disso, a igreja é a base para todas as coisas que são perfeitas diante de Deus, porque tudo que Deus criou é perfeito e bom. E Deus criou a igreja para quê? Para que fosse o nosso socorro bem presente, para que nós estivéssemos aqui em comunhão, para que quando a sua fé estivesse enfraquecida, a oração dessa pessoa do lado ajudaria você. E a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você talvez pode não ter fé suficiente para vencer as suas lutas, mas quando eu uno a minha fé com a sua, irmãos, nem o inferno para. Quando a igreja se coloca mesmo posicionada diante de Deus, queridos, não há principados, governos, reis e autoridades que possam resistir ao nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. E isso já aconteceu há 2000 anos atrás e vai acontecer novamente quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Bacana demais, hein? Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus! Então entenda isso, a Bíblia não rotula dessa maneira. Ela vai dizer que primeiro é o reino dos céus, primeiro é a justiça, primeiro são as boas obras, e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. A Bíblia não ensina competição entre família, trabalho e igreja, de forma alguma, irmãos. Mas você vai observar, você vai observar quando Jesus estava chamando as pessoas, Jesus passava pela rua e falava assim: Roberto, larga tudo, vem e me segue. Roberto estava à toa? Não, irmão. Roberto estava trabalhando. A gente consegue enxergar isso na vida de Levi, que vocês conhecem como Mateus, sendo o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus estava trabalhando e Mateus era o quê? Coletor de impostos. E ele estava trabalhando ali, Jesus fala assim, ó, vem e me segue. O que ele fez? Largou tudo, largou o trabalho. Você pode observar a vida de Pedro, Pedro pescador, sabe? Estava lá pescando e Jesus, vendo Pedro lá, falou assim, vamos lá, vamos pescar. Vou estar contigo lá no bar. Falou, joga a rede e vamos ver o que vai acontecer. Jogaram a rede e vieram aquela multidão de peixes, sabe aquele cardume lindo, né? De peixes, a ponto que o barco estava quase quebrando. Pedro largou tudo para seguir Jesus. Pedro era casado, irmãos. Sabe por que ele era casado? E eu sei disso. Porque ele tinha uma sogra. E só tem sogra quem é? Casado. E Pedro estava com a sogra enferma. E tu acredita que Jesus curou a sogra? Se Pedro não gostasse da sogra, ele não convidaria Jesus para entrar na sua casa. Ele ia falar, Jesus, vai outro dia. Falta pouco para ela morrer. Falta pouco. Mas não, irmãos. Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Olha como é que Deus é tremendo. Isso tudo que eu estou dizendo para você, que o seu trabalho não é mais importante do que Deus. E tem muita gente que acaba com a família por causa do trabalho. Tem muita gente que abandona a família por causa do trabalho. Eu vi em algumas posições de gerência, alguns gerentes, né, meu pai também conheceu a gente conversando sobre isso, alguns gerentes, né, doutores e tal, na profissão, todos eram divorciados e mal casados e tudo, uma série de problemas. Sabe por quê? Porque a prioridade da sua vida era a profissão. Então, se a prioridade da sua vida for a sua profissão, cuidado que você pode acabar com a sua família. Amém? Você consegue perceber? Como é que a gente trabalha com isso? Tem um equilíbrio, irmãos. Sabe? Faz um tempinho para a sua vida profissional, um tempinho para a sua vida social, um tempinho ali para a sua vida familiar. Leva a sua esposa para um jantarzinho bacana,
né? Gasta um dinheiro com ela. Leva o seu marido, faz uma surpresa para ele. A praça ali, qual é o nome daquela praça? Rosário Trota, foi recém-formada. Irmãos, é uma bênção. Você vai lá, tá tudo bonitinho, novinho. Vai antes que o pessoal estrague. Passeia lá com a família. Pula, pula. R$2, 5 minutos. Olha, você solta a criança ali e vai embora, irmão. É melhor do que no shopping. No shopping é 40, 20 minutos. Não vale a pena. A não ser que vocês queiram se ver livre. Você vai no cinema é caro. Irmãos, o mais caro no cinema não é o filme, é a maldita pipoca. Irmão, 50 conto. Leva de casa. Seja esperto. A gente agora está passando por uma situação financeira um pouco difícil. Aí a gente vai na Superlá, faz as compras na Superlá, né? Compra tudo e aí vai para o cinema. E estamos lá, ó, traquinas, wafer, refrigerante, e está tudo bem. E sai muito mais barato do que a pipoca. Nada contra a pipoca, irmão, do coisa não, porque os caras precisam sustentar, né, o mercado deles. Mas crie rotas alternativas. Estava falando mais cedo sobre isso, né? A gente compra, né? Sexta-feira a gente faz a noite do pijama, lá em casa. Amanda inventou isso, Daniela embarcou, e eu sou a minoria, ok, né? Aí pede batata frita, né? Uma grana, batata frita. Na outra semana, hambúrguer. Aí eu comecei a pegar. Falei assim, opa, isso é uma grana, tá saindo o cara a conta. Falei assim, filha, tudo começa por ela, né? Filhinha do papai, estou pensando aqui, vamos fazer a próxima sexta-feira, mas eu e você vamos cozinhar para a mamãe? Ah, gente, a Amanda adorou a ideia. Só eu cozinhei, mas tudo bem. Só eu cozinhei, irmã. Mas foi lá, 2 quilos de batata, R$20. Irmãos, olha que maravilha, né? Aí corta a linguiça, bota lá na airfry, acende o negocinho e ela tosta lá tudo. Aí foi eu e a Amanda. A Amanda levou e falou, mãe, eu que fiz. Falei, sem vergonha, puxou o pai. Mas está ótimo. Na semana seguinte, meu pai, quero comer um hambúrguer. Não tem problema. Vamos lá, comer um pão de hambúrguer. O hambúrguer. A cebola roxa, tomate. Tem que ter alface. Vamos comprar alface. E fizemos o nosso hambúrguer. Eu e ela, né? Fizemos lá, eu peguei com a parte da fritura, com corte. Ou seja, eu fiquei com tudo. Ela só montou o hambúrguer. Mas foi um lazer ali entre a gente. Foi divertido, sabe? Foi um momento ali que a gente passou. E eu ainda economizei uma prata. Irmãos, olha que bênção. Isso é bom demais. Não é verdade, amor? Aí tu vê, a gente não pode ir no cinema porque é muito caro. Irmãos, assina a Netflix. Curte ali mais de 2.000 catálogos de filme. Agora está uma porcaria de chinês, mas tudo bem, vai assim mesmo. Faz alguma coisa alternativa, você vai ter acesso, mas você vai poder conciliar o momento de lazer com a sua família. Não abra mão da sua família, por nenhuma circunstância. Não tem dinheiro nenhum que vai pagar a sua saúde. Não tem dinheiro nenhum que vai pagar a sua família. Não tem dinheiro nenhum que vai comprar seu acesso na eternidade. Não tem. A gente precisa saber disso e lembrar disso. Amém, irmãos? Então, a mensagem de Ageu para o povo foi as prioridades. E eu pergunto, irmãos, qual tem sido a nossa prioridade? Eu digo para os irmãos, como igreja, a gente está priorizando o cuidado profissional das pessoas, até que não conhecemos, o cuidado com a estrutura da igreja, o cuidado espiritual que não pode ser negado. A gente está querendo cuidar de todas as coisas. E Deus chamou você aqui para esse lugar para fazer parte disso. Amém? Não é só para ser espectador não, irmão. É para fazer parte. Porque eu digo para você, e olha, se sinta privilegiado. Deus não chama vagabundo não, irmão. Deus não chama quem não faz nada não. Deus só chama pessoas que têm algum compromisso na sua vida. Todas as pessoas que foram chamadas por Jesus estavam fazendo alguma coisa e abriram mão
para estar com Jesus. Então eu não quero que você abandone a sua família pela igreja. Eu não quero que você abandone seu trabalho pela igreja. Mas eu quero que você coloque Deus como prioridade na sua vida e pode ter certeza que as outras coisas Cristo vai organizar. Amém? Depois você me conta se isso for verdade para você. Me conta depois se isso teve efeito na sua vida. Me conta depois que você estabeleceu limites para as suas visitas sociais ou para as visitas que você recebe sociais. E aí depois você me conta seu filho se convertendo, a pessoa da sua família se convertendo, se entregando a Jesus, porque ela viu em você um compromisso com Deus. E você vai ser esse exemplo. E você tem que ser esse exemplo. Amém, irmãos? Você precisa ser esse exemplo. Se as próximas gerações forem tão crentes quanto você, como é que vai ser o futuro da igreja? Positivo ou negativo? Não responde não. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus maravilhoso, graças nós te damos nessa noite, Deus, por essa mensagem exortativa de Ageu. Não é minha não, eu só peguei emprestado. Abençoa, Deus, os nossos corações e enche, Deus, a cada um de nós com a tua unção. Unção esta de ousadia, de perseverança, de despertar, ó Deus, para aquilo que é importante nas nossas vidas. E o Senhor é importante. O teu reino é importante. A tua vontade é importante. Senhor, a tua obra é importante. Que possamos nesse ano de 2026 resgatar, restituir aquilo que foi perdido. Quem sabe a nossa identidade como cristãos. Quem sabe, Senhor, o propósito para que nós fôssemos chamados. Senhor, usa e desperta a cada um de nós. E eu te peço, Deus, abençoa as nossas vidas. Abençoa cada um de nós. Essa semana que nós iniciamos hoje, na tua casa e na tua presença, que seja abençoada. Senhor, tudo aquilo que vier distrair, ó Deus, as nossas vidas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que tentar nos afastar de ti, Deus, tristeza, medo, insegurança, que caia por terra em nome de Jesus. Dores e aflições e enfermidades, o Senhor levou sobre si cada uma dessas situações. Restaura, Deus, a tua igreja. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Liberta, Senhor, aqueles que estão cativos. Restaura, Senhor, a todos nós e renova as nossas forças em nome de Jesus. Que possamos ser neste ano e nos próximos anos uma igreja vibrante, que celebra, que socorre, que agradece e que glorifica ao Deus vivo, Criador de todas as coisas. Abençoa, Deus, a cada um de nós. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Louvado seja Deus, amém?